E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver se o Vasco teria o melhor meio de campo do futebol brasileiro com as chegadas de Felipe Coutinho e Thiago Alcântara. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que colocar em qual pé estão essas negociações pro torcedor do Vasco entender. A relação do Felipe Coutinho com o Vasco é uma, cara, é certa. Coutinho conseguindo a rescisão contratual, um acordo com o Aston Villa, o Coutinho será jogador do Vasco e será anunciado a qualquer momento. Eu acredito assim que a negociação do Felipe Coutinho está muito próximo de ser concretizada. O jogador quer retornar ao clube, o Vasco quer o retorno do jogador, só falta esse último empecilho que deve ser resolvido nos próximos dias, eu tenho certeza disso. Eu tenho praticamente a garantia para vocês que o Felipe Coutinho vai jogar no Vasco. É claro, a gente só pode cravar de fato quando tem o contrato assinado. A relação do Thiago Alcântara já é muito mais complicada, já é muito mais difícil. Existe um contato ali de pessoas do Vasco para tentar trazer o Thiago Alcântara para o clube. Esse contato foi com o Mazinho, que é o pai do jogador, Mazinho com passagem histórica ali pelo Vasco e tudo mais, e o Vasco fez esse contato pelo Thiago Alcântara, que é um jogador que não vai ficar no Liverpool, ficará livre no mercado, então chegaria sem custos. O custo do Thiago Alcântara é o salário dele mensal, que não é nada barato. Atualmente, Thiago Alcântara recebe no Liverpool 5 milhões de reais por mês. É um salário altíssimo que eu acredito que nenhum time do futebol brasileiro tenha condições de pagar esse salário para o Thiago Alcântara. Então, se ele quiser retornar ao futebol brasileiro, já tá com 33 anos de idade e tudo mais, quiser jogar aqui no seu país de origem, apesar de ser espanhol, né, jogar na seleção da Espanha, o Thiago Alcântara é brasileiro de fato. Mas ele vai ter que saber que vai ter que ter uma redução salarial. Eu acho que o Vasco, assim, no máximo, estourando para o Thiago Alcântara, pagaria 1.800.000, coisa assim do tipo, nada de 5 milhões, é um valor muito alto até. Esse contrato foi fechado com o Thiago Alcântara quando ele estava mais em alta, estava com uma idade menor, se não me engano, ele estava com 30 anos, quando ele chegou no Liverpool, teve esse salário e tudo mais, então ele tem que entender essa realidade. E é uma negociação difícil, é uma negociação complicada. O Vasco admite que está de olho no jogador, mas ainda falta muito. Para o Thiago Alcântara ser jogador do Vasco, falta muito, só que existe essa chance. É uma chance, por mais que seja difícil, existe. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Isso aqui eu confirmo para vocês sem medo algum de errar, rapaziada. Se o Vasco conseguir a contratação de Felipe Coutinho e Thiago Alcântara junto a Dimitri Payet, o Vasco teria sim o melhor meio de campo do futebol brasileiro, pelo menos em qualidade técnica, em jogadores tecnicamente falando, seria o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Não tem nenhum outro meio de campo aqui no Brasil com tanta qualidade técnica, com tanto recurso, com tanta magia, com tanto algo inesperado podendo acontecer no jogo. São três jogadores assim de uma classe absurda, com carreiras no futebol europeu e tudo mais, jogadores que jogaram no mais alto nível do futebol mundial. E assim ficaria o Vasco. Isso aqui com o que nós temos de momento. Não sabemos qual formação utilizará o Álvaro Pacheco no Vasco. Com certeza ele vai fazer alguns testes. Se ele tivesse esses jogadores já à disposição, ele já estaria fazendo esses testes e tudo mais. Não sabemos qual sistema de jogo ainda que ele vai jogar. 3 zagueiros com uma linha de 4 atrás, linha de 3. Vai colocar 5 meio-campistas. A gente ainda não sabe disso. Mas assim, o Vasco basicamente, pegando a base e a estrutura do time que vinha jogando nos últimos jogos, seria com Léo Jardim, João Vitor na lateral direita, Maicon ou Medel ali formando a dupla de zaga ao lado do Léo, com Lucas Piton na lateral esquerda. Um sistema defensivo que, no meu ver, precisa de reforços, precisa de contratações, porque não adianta nada você ter um meio de campo brabo, um ataque brabo, e você ter uma zaga que seja muito ruim, porque você vai se complicar em algum momento no jogo. Então você precisa ter um pouco mais de equilíbrio. E às vezes nem é você montar uma super zaga, mas você fazer uma zaga ali que, pô, consiga segurar, sabe? E aí, no meio de campo, o Vasco teria muita qualidade com Sforza de primeiro volante, um jogador que joga o tempo todo de cabeça erguida. Já falei outra vez aqui com vocês, Sforza é um jogador muito qualificado tecnicamente, com a bola nos pés, vai conseguir dialogar facilmente com esses outros jogadores aí, possíveis reforços do Vasco. Ele é muito bom jogador também, o Sforza. Precisa melhorar um pouco mais a questão de marcação, mas com a bola nos pés, o moleque sabe jogar, ele sabe que a bola é redonda. E aí o Vasco teria um Thiago Alcântara jogando como um segundo homem de meio de campo, no lugar do
do Paulinho, que tá machucado no momento. E aí com o Thiago Alcântara, ele bem fisicamente, é um jogador que pode entregar uma boa intensidade para o time do Vasco. É um jogador que tem um passe extremamente qualificado, um refino técnico muito grande para encontrar passe entre linhas do adversário, encontrar lançamentos, prender a bola, cadenciar o jogo. Pô, seria uma dupla de volantes muito qualificada tecnicamente, Sforza e Thiago Alcântara. Dois jogadores que têm um refino técnico o tempo todo com a bola nos pés, que gostam de ficar com a bola. Você veria um time do Vasco deixando de ser reativo e um time do Vasco onde seria protagonista o tempo todo com a bola nos pés, porque você tem esses caras, dificilmente o adversário vai conseguir roubar a bola do Vasco. Eles vão conseguir fazer os passes, vão conseguir fazer as triangulações, vai ser o Vasco abafando o adversário o tempo todo. Se o Thiago Alcântara viesse para o Vasco, é muito difícil, é muito complicado. Mas mesmo imaginando um possível retorno de Paulinho e de Jair, eu acho que o meio de campo do Vasco já seria bem qualificado tecnicamente, tanto com Paulinho ou com Jair. Com os que tem no momento, ainda tenho minhas dúvidas. Matheus Carvalho, Galdames, Hugo Moura, o próprio Praxedes. Não são jogadores que têm o mesmo nível desses outros que eu citei aqui para vocês. Claro, a gente tem que levar em consideração o que a gente tem hoje de momento. Mas, pô, com o Thiago Alcântara no meio de campo, aí você teria um Payet jogando pelo lado esquerdo com liberdade para flutuar por dentro. Um Felipe Coutinho jogando por dentro com liberdade isso aqui para trocar de posição por hora com o Payet. Porra, imagina a qualidade desse quarteto de meio-campistas do Vasco. Sforza, Thiago Alcântara, Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Irmão, qual outro time hoje no futebol brasileiro tem um meio de campo com tanta qualidade técnica, com tanta opção? Não existe. Mas antes disso tudo, o Vasco precisa contratar esses caras, né? O Coutinho, acho assim, tá muito bem encaminhado, de fato. Em breve teremos aí o anúncio do Coutinho, acredito. De acordo com as informações que vem tendo, o Thiago Alcântara é uma negociação difícil, complicada. Acho difícil ele vir para o Vasco da Gama nesse momento, mas seria um sonho esse meio de campo. Porra, seria, assim, de fato, para colocar o Vasco para brigar por títulos. Esse meio de campo colocaria o Vasco em patamar de brigar por títulos. Sem sacanagem. Coutinho, mágico com a bola nos pés. Por mais que vou tentar desmerecer, é um jogador excepcional com a bola nos pés. Payet, a mesma coisa, jogador excepcional com a bola nos pés, criatividade absurda. Imagina o tanto de assistência que eles não dariam pro Verratti. Thiago Alcântara, outro jogador excepcional com a bola nos pés. Sforza, muito qualificado tecnicamente com a bola nos pés. E aí, para fechar esse time, eu colocaria o Adson, para dar um pouco mais de velocidade, sem perder tanta qualidade técnica, porque o Adson é um jogador que consegue fazer os passes acontecerem, é um jogador que tem raça, tem vontade, tem, sabe, aquela gana de vencer. Ele é mais jovem também do que os outros, poderia dar esse gás a mais no time do Vasco. Sem perder a qualidade, o Adson é um jogador que consegue fazer jogo coletivo, consegue triangular, consegue passar, consegue fazer também as jogadas do Vasco acontecerem. E aí, lá na frente, um pouco mais caneludo, né, o Verratti, a gente pode dizer, mas um cara que mete gol. Um cara que, por não ter a mesma qualidade de Payet, de Coutinho, de Thiago Alcântara, até do Adson, do Sforza com a bola nos pés, mas mete gol. Se posiciona bem, cabeceia bem, tem posição para cima das defesas adversárias e aproveita as oportunidades que tem. Teria muitas oportunidades. Por jogo, que o Verratti não teria de oportunidade é sacanagem. Cai no pé de qualquer um do meio de campo, você já pode esperar algo diferenciado para conseguir fazer uma oportunidade de gol pro Verratti ou pro Watson, até para eles mesmo entre si. Então esse seria o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Só falta acontecer, só falta os negócios se concretizarem. O Coutinho, como eu falei, acho que deve sim ter essa concretização. O Thiago Alcântara é difícil, o valor que ele recebe de salário por ter que diminuir bastante, porque nenhum time no Brasil tem condições de pagar o salário que ele recebe atualmente. Mas esse time do Vasco seria um time interessante. Melhorando o sistema defensivo aí, poderemos começar a pensar em títulos novamente. Beleza? Deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like. Esse é o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês curtiram, explode do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você mudaria algo nesse meio de campo do Vasco? Lembrando que é uma formação, levando em consideração as últimas que o Vasco teve como escalação. Aqui também poderia colocar o João Vitor na zaga, no lugar de Maicon ou de Medel, o Puma na lateral direita. Ou poderia fazer um esquema com 3 zagueiros, com o João Vitor, com o Maicon, com o Léo. Você libera o Piton, você libera o Puma. Tem várias N possibilidades para você montar esse sistema defensivo também do Vasco. Mas acho que precisa de reforço, precisa de contratações. Comenta aí embaixo, para você, seria ou não o melhor meio de campo do futebol brasileiro em relação à qualidade técnica? Esses caras são muito técnicos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!